clique que ligou. E aí, Marcelão, bom dia, amigo. Como é que você tá? Tudo bem contigo? Eu andei ficando alguns dias, poderia ser chamado de extremo isolamento social. Semana passada, foi daquelas semanas que parece que a vida fica tirando para lhe testar até onde vai a sua paciência. Na Na segunda-feira eu fiquei sem internet, houve um problema aqui em casa, problema técnico e não foi financeiro. E quando foi na quarta-feira eu acabei ficando sem computador. Eu perdi o HD de minha máquina, inclusive junto desse HD foi um vídeo que eu tinha feito e o que eu estou agora tentando, à medida do possível, do que a memória me permite, refazê-lo. Eu provoco, inclusive, para a gente, quando tudo isso passar e passará, fazer um debate sobre efetivamente o que é isolamento social na contemporaneidade. E é interessante que a caracterização, apesar de não eu acredito não estar conceituada, mas dentre as características do isolamento social da pandemia, um dos elementos é justamente o deslocamento de altíssima velocidade. Então, você diminuir ou parar o deslocamento de altíssima velocidade, você se torna um socialmente isolado. O deslocamento de altíssima velocidade acaba fazendo, é um elemento do nosso contexto social. E um dos elementos tão, digamos, basilares que não praticá-los faz com que você seja caracterizado como socialmente isolado. Eu, como já tenho uma experiência anterior à pandemia de distanciamento desse deslocamento de altíssima velocidade, então eu já posso previamente ter me considerado isolado social. E realmente, né, como diz o Byung-Chul Han, nós embebecidos, e eu vou até um pouco além dele, nós estamos licenciados por essas tecnologias que extinguem o distanciamento, que ter ficado 4 dias sem computador, nossa, foi muito estressante. Eu, eu vou continuar o nosso debate em torno da sua quarta reflexão. E aí eu peço aqui permissão ao amigo para expandir um pouco o que foi tratado por você na quarta reflexão, no que diz respeito ao artigo de Byung-Chul Han. E expandir porque você mesmo dá uma pequena brecha para isso, quando você diz que, dentre outras coisas, ou seja, que o artigo é bem mais amplo daquilo do que você abordou, e, e eu entendo que essa abordagem que você traz provavelmente já advenha de uma leitura, né, mais expandida de Byung-Chul Han, porque essa questão do Big Data já é citada por ele no enxame, né, quando ele vai tratar especificamente da psicobiologia. O último capítulo desse livro ele vem tratar um pouco sobre como o Big Data, né, é um elemento utilizado hoje politicamente para antecipar comportamentos, né?
não só mais controlar comportamentos, mas também antecipar comportamentos. E por que me traz esse desejo de trazer outros elementos do artigo que você não abordou? Primeiro, porque você mesmo provoca-nos a ler o artigo. Eu confesso que eu não sou muito expert, não tenho muita habilidade em muitas ferramentas eletrônicas. Não consegui identificar lá na descrição de vídeo, na verdade nem achei a descrição de vídeo, apesar que eu também faço isso quando vou publicá-lo. Onde é que estava o artigo, enfim. E fui buscar para ler o artigo. E é interessante que, dentre os elementos apontados por ele, tem um que me causou mais curiosidade, que é quando ele posiciona em relação a um outro artigo do Zizek. E também isso me levou a ler o artigo do Zizek. E até certo ponto, a integração, a interligação, né, dessas leituras me levou também a uma compreensão de um outro aspecto que você já vinha trazendo em reflexões anteriores sobre um provável fim do capitalismo. Tudo vai mudar? Será que vai mudar? O que vai mudar? Até quando vai mudar? E também me parece que você toma uma posição até certo ponto muito semelhante à afirmação que Byung-Chul Han faz em relação a Zizek. E esse é um dos elementos que me causou muita curiosidade. Mas não foi só esse. E aí a minha provocação é no sentido de fazer uma análise desse artigo como um todo. Bom, e analisando esse artigo como um todo, inclusive eu também tomo uma posição e trago algumas provocações que eu entendo que provavelmente Byung-Chul Han não fez naquele instante essa leitura, apesar de que Zizek também não aponta, né? Não explicita o que fundamenta uma posição dele. Bom, mas vamos lá, né? O artigo de Byung-Chul Han, ele traz aqui um preâmbulo onde ele coloca, né, o título do artigo: Coronavírus de hoje e o mundo de amanhã. Qual será esse mundo de amanhã? Como será esse mundo de amanhã? E no seu preâmbulo ele afirma que países asiáticos estão lidando melhor com essa crise do que o Ocidente. Enquanto lá se trabalha com dados e máscaras nos países asiáticos, aqui se chega tarde e fecham fronteiras. Basicamente, inclusive, essa é que ele discorre ao longo do seu artigo em relação, principalmente ao fechar fronteiras. A minha primeira opinião que eu tenho é que eu penso que, lógico, esse artigo dele já tem quase um mês, né? Ou melhor, mais de um mês, foi 22 de março, já temos aí 50 dias. E a primeira opinião que eu tenho é que, assim como a afirmação que Zizek fez na sociedade, ou Zizek não, Byung-Chul Han, na sociedade de cansaço, que nós não vivenciaríamos mais uma pandemia gripal, e 10 anos depois estamos vivenciando uma pandemia gripal, e aí vamos a essa questão temporal, né, 10 anos depois, eu penso que tudo em relação ao coronavírus é muito cedo para se afirmar, é muito cedo para se chegar a algumas conclusões. E aí, só para você ter uma ideia, né? Durou 10 anos para chegar a uma pandemia gripal. E não durou 50 dias para mudar o cenário mundial da pandemia,
O que até certo ponto desconstrói um pouco algumas afirmações dessa de Zizek ou de Byung-Chul Han, que a Ásia lida melhor com essa situação da pandemia, países asiáticos lidam melhor com essa situação da pandemia do que países do Ocidente. Parece-me que esse vírus ele também tem dois elementos, né, muito fortes que são para além da medicina, que são as questões econômicas e as questões sociais. E aí ele inicia seu artigo, né, afirmando que o coronavírus está colocando o nosso sistema à prova. Eu concordo. Eu penso, inclusive, que, e aí já 50 dias depois já dá para a gente ter essa noção mais clara, que realmente o vírus ele está claramente deixando, ou melhor, ele está deixando muito claro que o posicionamento neoliberal de muitos estados desenvolvidos não estão dando conta de lidar com esse vírus, o que me leva a crer que essa posição de um Estado em função do mercado, esse sim é o principal sistema que está à prova, mais do que todos, à medida de que a saúde ela é um direito básico do cidadão e, a meu ver, um dever do Estado, e muitos estados com esse modelo neoliberal acaba adotando uma privatização de seus sistemas de saúde, seja uma privatização formal, como nos Estados Unidos, seja uma privatização informal, como a que existe no Brasil. E aí ele vem citando, né, Hong Kong, Taiwan e Singapura há poucos infectados, à época realmente havia poucos infectados, e cita números, ele começa a colocar os números de Taiwan e de Hong Kong e faz comparações com os números da Alemanha e da Espanha. Eu fiz um levantamento, Marcelo, no dia 1º de maio. Esse levantamento eu perdi, né, no HD. E eu gosto de mexer com números. Eu gosto de mexer com números, eu gosto de interpretar os números, eu gosto de analisar as interpretações que outros fazem dos números. O número ele pode nos levar por diversos caminhos que vão fortalecer, caminhos que fortalecem crenças diferentes, a depender do modo que a gente analisa esses números, que a gente interprete esses números. E é lógico, né? A forma dessa interpretação e a forma como ele é colocado, ele pode levar à manipulação das massas. Para mim, é algo muito claro. E o que eu fiz nessas minhas interpretações? Eu analisei o crescimento que houve do dia que ele publicou o artigo, dia 22 de março, até o dia 1º de maio. E só para você ter uma ideia, aí eu fiz análises de crescimentos em relações percentuais. E para você ter ideia, realmente o crescimento, né, a gente percebe que os países asiáticos eles obtêm resultados diferentes do que os países, principalmente europeus. Mas isso não significa dizer que eles têm a pandemia sob controle, a epidemia sob controle em seus países. Por exemplo, na Alemanha, que tinha 19 mil casos, a Alemanha aumentou o dobro. Em Taiwan, que tinha 108, aumentou 50%. Então, assim, há uma proporção de aumento maior, sim, nos países europeus, mas não parou o crescimento nos países do Oriente, né? Dos países asiáticos. A mesma coisa aconteceu com a Espanha, né? A Espanha cresce, dobra esse quantitativo de infectados nesse período, mas Hong Kong também houve um crescimento significativo. E parece que
que Byung-Chul Han tenta transmitir na sua afirmação de que a Ásia controla melhor, no sentido de que a Ásia já tem controle e o restante, e a Europa ainda não tem controle, né? Então, eu penso que isso ainda não é tempo para que a gente, ainda não há tempo de se fazer essas análises. E aí é interessante porque a gente tem a segunda leva do vírus, né? E me parece que alguns países asiáticos, Coreia do Sul, tinha aberto, feito uma abertura gradual de alguns segmentos econômicos, já voltou atrás, já teve que fechar isso daí. Então, não há ainda um controle. Bom, nessa análise também que eu fiz de números é interessante, porque hoje, né? E aí eu peguei esses números ontem e a gente percebe que junto com países como, por exemplo, Hong Kong, isso tanto no número de infectados, principalmente ainda no número de mortes, a gente encontra junto com esses países, por exemplo, países africanos. Então, uma quantidade de mortes que a gente vai encontrar ao lado de Hong Kong, antes de Hong Kong é um país africano, depois de Hong Kong é outro país africano. A mesma coisa quando a gente vai para a Coreia. Então, assim, não é uma exclusividade dos países asiáticos esses resultados bem menores do que os resultados encontrados nos países da Europa, né? Há outros países do mundo que os resultados eles são pífios, para não dizer inexistentes. E é interessante que a gente também encontra alguns países, lógico, da Ásia, que apresentam bons resultados, números muito baixos, para não dizer zero, de morte, e não detêm a tecnologia, tá? Não são países que detêm a mesma tecnologia de Hong Kong, da Coreia do Sul e da China. Mas provavelmente eles detêm uma postura, o Estado detém uma postura de muito controle sobre suas populações. Bom, e aí dentre eles a gente pode identificar o que não tem nenhuma morte. Vietnã, não tem nenhuma morte. Laos, não tem nenhuma morte. Ruanda, Nepal, Sudão, Camboja, Uganda, Moçambique, Macau, Mongólia. E a gente vai vendo, ó, tem Fiji, tem muito país asiático, mas também tem africano, né? Tem muitos países, Namíbia, e aí a gente aqui ali pega um país europeu, por exemplo, como a Groenlândia, mas de maneira geral, você vai encontrar entre os países que não tem nenhuma morte e tem infectados, tá? Muitos países asiáticos, mas também muitos países africanos. Congo, Camarões, ao lado da Coreia do Norte, Nauru e Niue. Confesso a você que não sei nem onde fica nenhum dos dois. E é interessante quando a gente vai para. Aí eu fiz um desenho em quartis, né? Eu separei primeiro quartis, segundo quartis, terceiro quartis. É interessante quando a gente vai para o número de infectados, é, o campeão, né? O primeiro quartis em sua totalidade é os Estados Unidos. Tem quase 30, ontem tinha 33% das mortes em todo o mundo. Quando a gente vai para o segundo quartis, aí a gente encontra a soma de Rússia, Espanha, Reino Unido, Itália e Alemanha. Isso é o número de confirmados, tá? 5 países detêm 25% no segundo quartis do número de infectados, do segundo ao sexto lugar. Quando a gente vai para o terceiro quartis, aí a gente encontra Brasil, Turquia, França, Irã, China, Índia, Canadá, Peru, Bélgica, Países Baixos, Arábia Saudita e México.
Ou seja, você tem aí 9 países, 11 países que faz parte do terceiro quartil, ou seja, mais 25%. Né? 19 países representam 75% de todos os infectados. E o último quartis, que só vai dar 16% dos infectados, é a soma de mais de 200 países. Então, separando esses primeiros, né, eu vou colocar aqui chamado G20 da pandemia. Eu vou separar em G8 e G20. E por isso que eu falei que esse vírus parece que ele tem... Na verdade, eu penso que esse vírus ele tem muitos elementos que ainda não, a ciência ainda não conseguiu explicar, lógico, é muito cedo, e também que não será somente as ciências biológicas e as ciências da saúde que irão conseguir explicar, que irão apresentar elementos, pelo menos ao meu olhar, que conseguirão explicar essa evolução, essa expansão desse vírus. No G8, o grupo dos 8 países mais ricos do mundo, e aqui vamos botar o G8 da pandemia: Estados Unidos, Rússia, Espanha, Reino Unido, Itália, Alemanha, Brasil e Turquia. Nesse G8 só está faltando o Japão e o Canadá. 6 dos 8 países da pandemia, 6 fazem parte do G8. Diga-se de passagem que esses 6 são os 6 primeiros em números de infectados. É mais ou menos como se fosse pegar aqui rapidamente fosse fazer aqui rapidamente um somatório do que o G8 representa no número de infectados no mundo. Os 6 países do G8, eles detêm 2.054.366 infectados. Isso representa 59% de todos os infectados ontem. Se a gente expandir o G8 e aí formos para o G20, né, que temos também o bloco do G20, e aí lá no bloco do G20, é interessante falar G20 porque na realidade só são 19, né? O G20 da pandemia, aí teria que fazer um cálculo aqui de pegar quais países, mas dos 19 países que hoje tem o maior número, eles detêm 80, os 19 países detêm 3.479.766 infectados. Isso corresponde a 83% dos infectados estão entre 19 países. Além daqueles que eu falei, entram aqui Brasil, Turquia, França, Irã, China, Índia, Canadá, Peru, Bélgica, Países Baixos, Arábia Saudita e México. 2, 4, 6. Eu falei que faltava só o Canadá, viu, gente? Mas falta também a França lá no G8. Mas o Canadá e a França irão ficar na pandemia no G20. Então, assim, quando a gente vai para o G20, a gente encontra no G20 da pandemia, que são 19 países, estão inclusos 11 países do G20. Né? Além dos 6 primeiros, do G20 nós temos Brasil, Turquia, França, China, Índia, Canadá, Arábia Saudita e México. Então, me parece que há de se analisar por que esse vírus ele se expande, quais são os fatores que contribuem para uma expansão quase que sem comparação com outros países que não detêm tanto capital. Né? Ou seja, o vírus do G20, 11 países estão dentro do G20 da pandemia. Os 11 países mais ricos, de 19 países que dominam a pandemia, 11 são os mais ricos do mundo. Provavelmente esses 11, aqui os 19 detêm 83% da pandemia.
Eu não sei precisar nesse momento qual é a riqueza do G20 em tamanho de PIB, por exemplo, mas eu não tenho a menor dúvida de afirmar que é muito mais do que a metade de toda a economia mundial. Se não se aproximar dessa economia, desse percentual que nós temos também de número de infectados. Bom, primeiro o elemento que me parece é a questão justamente da riqueza. Os países mais ricos do mundo estão sendo os países mais afetados em números de infectados pela pandemia. É, os países mais ricos do mundo, com algumas exceções, eles têm como características um Estado neoliberal ou extremamente neoliberal, no qual a saúde não é um dever do Estado. Provavelmente esse seja uma das explicações de que também a gente percebe um esgotamento do sistema de assistência social. Então eu penso que esse é um elemento que mais à frente eu coloco como uma hipótese do porquê que Zizek fez um comparativo de um golpe mortal, um golpe letal no capitalismo, né? Inclusive esclarecer um pouco sobre realmente o que é que Zizek falou para Byung-Chul Han ter feito o posicionamento que ele fez. E um outro elemento também que me parece que dentro desses países mais ricos, me parece que é um elemento que é igual, né? Que a gente identifica que diversos desses países esse elemento aparece. E aí a gente vai encontrar vários, né? Eu penso que primeiro é o grau de urbanização. A maioria desses países tem um grau de urbanização altíssimo. Suas populações estão quase que em sua totalidade nas cidades. O segundo elemento é essa relação do deslocamento em altíssima velocidade. Essas populações também, que são, na sua grande maioria, populações urbanas, são populações que mais utilizam de deslocamento com altíssima velocidade. Um outro elemento também que a gente consegue identificar é a expansão das tecnologias da informação e da comunicação, quando não um uso desmedido dessas tecnologias também nesses países, né? São países onde as suas populações parecem-me licergiadas por esses instrumentos e essas ferramentas das tecnologias da informação e da comunicação e como isso influencia nessas formas de comportamento.